Beleza. Tela já compartilhada, como vocês podem ver no topo da tela, nessa tarja azul. O programa, o aplicativo do Microsoft Teams informa que a gravação foi iniciada por conta dele. Estou oralizando este aviso já após o início da gravação, para que aqueles que não têm acesso eventualmente à imagem ou ao chat do grupo tenham ciência de que a gravação foi iniciada. Consigno por escrito no chat da reunião deste grupo de trabalho, que hoje, dia 11 de novembro de 2020, para a disciplina de Direito do Trabalho 1, foi iniciada a nossa gravação de mais um conteúdo do nosso plano pedagógico. Beleza? Então, todos têm ciência que a partir desse momento, se abrir o microfone ou abrir a imagem, sua voz ou sua imagem serão gravadas e compartilhadas no portal acadêmico. Vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo. Marcilene, aqui está dando o ícone de sua mão está levantada. Você levantou de novo ou tem alguma coisa a perguntar? Não? Então, bom, deve ter só esquecido ali o ícone da mãozinha. Vamos começar aqui os nossos trabalhos. Bom, hoje trabalharemos o tema da jornada de trabalho na nossa disciplina de Direito do Trabalho 1. A jornada de trabalho vai tratar justamente das peculiaridades que se assentam sobre o período em que o trabalhador disponibiliza a sua força, a sua mão de obra, o seu empenho, a sua proficiência, aquele que lhe contrata. Beleza. Início de teoria, primeiras noções, jornada de trabalho é uma medida de tempo no qual se inclui o labor diário do empregado. É a quantidade de trabalho que diariamente o empregado cumpre em favor de seu empregador com a obrigação decorrente do contrato de trabalho. É o lapso temporal, é a delimitação de lapso temporal de entrega de mão de obra, tá ok? Entende salientar por oportuno que quando eu falo de mão de obra, eu sempre lembro embaixo daquelas teorias, da teoria marxista, da teoria marginalista, onde Marx entende que o trabalho é melhor aproveitado quando você valoriza a mão de obra humana. Salvo engano, o professor Ciro Garcia trabalhou com vocês nos períodos iniciais, provavelmente trabalhará melhor, né, ou trabalhou melhor esses conceitos, mas só para a gente aproximar, né, fazer uma interdisciplinaridade, tentar lembrar um pouquinho do que estava lá nos períodos iniciais do curso. E a teoria marginalista, que entende que a mão de obra é melhor aproveitada com a exploração ou com otimização exacerbada da força de trabalho humana. A maior quantidade de trabalho possível, como se você estivesse espremendo um fruto, como se você estivesse espremendo ali algo a fim de se extrair um extrato, né? E a teoria marxista que prevê que, em linhas gerais, que a valorização do ser humano que emprega sua força de trabalho vai fazer com que o trabalho produza mais, renda melhor, mesmo que num período menor de tempo. Então, isso são teorias, né, teorias sociológicas, não nos cabe debruçar sobre elas neste momento. Bom, com relação à questão conceitual, o conceito de jornada de trabalho pode ser formulado a partir de duas concepções básicas distintas, ou seja, a doutrina identifica duas teorias a partir das quais pode-se conceituar a jornada de trabalho. Primeira, a teoria do tempo trabalhado, e segunda, a teoria do tempo à disposição do empregador. Avancemos. Teoria do tempo efetivamente trabalhado. Esta diz respeito, né, para esta teoria, a jornada de trabalho é o período do dia em que o empregado trabalha para o empregador. Segundo esta concepção, somente é computado como jornada o tempo em que o empregado esteja efetivamente trabalhando. Os períodos de pausa ou descanso não podem ser considerados para tal fim. Segundo essa teoria, somente seria remunerável o período de trabalho no qual o empregado efetivamente prestou atividade. Levado às últimas consequências, toda vez que o empregado, mesmo no local de trabalho, deixasse de produzir, não estaria transcorrendo, na verdade, talvez se fosse o melhor termo, não estaria transcorrendo jornada de trabalho. Gente, não estou falando aqui do intervalo para refeição e descanso. O intervalo para refeição e descanso não é computado no horário de trabalho. É uma pausa obrigatória, programada,
prevista em lei, onde efetivamente o empregado não está trabalhando, onde efetivamente ele não está sob a tutela do empregador, onde efetivamente ele não está sob subordinação do empregador. No período para refeição e descanso, o empregador deve determinar, utilizando do seu poder diretivo, do seu poder fiscalizador, do seu poder disciplinador, ele deverá garantir que aquele funcionário não esteja trabalhando, não podendo obrigá-lo a trabalhar. Se o empregador trabalhar durante o seu período de refeição e descanso, mesmo que parcialmente, entregando sua mão de obra de maneira efetiva para que aquele empregador, para que aquela atividade para a qual foi contratado seja desenvolvida, este período, mesmo que parcial, deverá ser remunerado como hora extra. É previsto na legislação trabalhista que este período intrajornada trabalhado, que deveria ser de descanso, mas que foi efetivamente trabalhado, deverá ser indenizado ao empregado, não integralizando-se dos acessórios naturais da remuneração, não integrando, em princípio, esta verba, a 13º, as férias, a remuneração de modo geral. Entretanto, é entendimento jurisprudencial majoritário que o efetivo labor, mesmo que durante o intervalo para refeição e descanso, tem natureza remuneratória e será computado conjuntamente com as efetivas horas extras trabalhadas. Tá? Então, vamos falar das duas naturezas, né? Jornada de trabalho, a ordinária e a extraordinária. E aí é importante falar nisso para a gente ter os termos guardados. Então, mas segundo essa teoria, terminando de falar sobre a teoria do tempo efetivamente trabalhado, significa que, fora, não é horário de almoço não, tá? Eu estou aqui, meu trabalho é, sei lá, colocar determinadas garrafas, trabalho numa fábrica de cachaça, né? Eu lembrei agora de uma fábrica de cachaça que visitei certa feita, e aí o meu trabalho, eu fui contratado para quando a garrafinha lá, daquela cachaçinha artesanal, sair da máquina, eu boto ela num saquinho bonitinho, dou um laço. Pronto, eu sou o cara que ensaca a garrafinha artesanal. Então, segundo a teoria do tempo efetivamente trabalhado, estou aqui trabalhando, eu parei, pausei. Manda mais garrafinha, não, peraí que eu vou amarrar o sapato. Parei, me afastei, amarrei o sapato. Esse 1 minutinho, 2 minutinhos que eu estou ali amarrando os cadarços dos sapatos, eles não seriam tempo efetivamente trabalhado, logo não seriam computados na minha carga horária de trabalho. Logo, eu teria que complementar a minha carga horária de trabalho com o efetivo labor, tá? A fim de integralizar a minha carga horária mínima diária. Significaria dizer que aquele minutinho, imagina que eu trabalho ali quase que eu falei o nome, não vou fazer propaganda, até que eu não estou comendo fast food, para tentar deixar de ser gordinho, mas imaginemos que eu trabalho numa grande cadeia de fast food dessas, você entra ali, pede um hambúrguer, um refrigerante, uma batata frita, e aí eu viro ali para o meu encarregado e falo, Tício, eu preciso dar uma pausinha para ir ao banheiro rapidinho, né? Estou tomando muita água e tal, preciso ir ao banheiro, uma pausinha ali, ó, de 2 minutinhos, 3 minutinhos. Segundo a teoria do tempo efetivamente trabalhado, esses 2 minutinhos que eu fui ao banheiro, eles deveriam ser efetivamente descontados do horário trabalhado. Inclusive, isso é bastante relevante. Há pouco tempo passei uma atividade de pesquisa, pontuando, para a turma de prática jurídica real trabalhista, de um julgado confirmado, ratificado, em que pese a redução do valor da condenação pelo TST, de uma determinada empresa de telefonia, isso é caso prático, tá? O acórdão foi publicado, né, para quem o quisesse ver no site do TST, com complementação da notícia. E uma determinada empresa de telemarketing, através do sistema, efetivamente contava os segundos e minutos que seus funcionários levavam para exatamente ir ao banheiro. E esse período era computado na carga horária, descontado, segundo está no texto, da carga horária diária mensal de efetivo labor. Em outras palavras, segundo a notícia, abria um reloginho na tela daquele operador de telemarketing e ia contando o tempo. Se ele demorasse mais de 5 minutos no banheiro, acendia um sinalzinho vermelho lá na tela do encarregado dele, e quando ele voltasse para a baia dele de trabalho, puxãozinho de orelha, e ia ter que ficar 5 minutinhos a mais
do que o tempo mínimo de trabalho, do que o tempo, em princípio, previsto para a realização daquela atividade, até que se integralizassem as 6, salvo engano, 6 horas mínimas, ou as 6 horas previstas para aquela atividade. Beleza? A quem interessar possa, a posteriori, se me chamar no inbox, eu pego o link dessa notícia lá na nossa disciplina de prática real trabalhista e compartilho com vocês, para quem tiver curiosidade de conhecer dessa matéria, tá ok? Ainda aproveitando, me elastecendo muito, né? Eu prometi que hoje eu não ia segurar muito vocês, eu sei que eu sempre seguro aí durante mais de 1 hora, mas para concluir, né, essa exemplificação toda. Certa feita, salvo engano, em 2017, estive no Chile para um congresso sobre direitos humanos, e uma das coisas que foi muito debatida naquele congresso, foram 4 dias desse congresso, era justamente a percepção daquele país, do Chile, quanto à jornada de trabalho. Algo que horrorizou, né, o meu grupo, o grupo que eu integrava, brasileiros que tinham ido lá apresentar uns trabalhos, era que foi a exposição de um dos professores da Universidade Católica Silva Henriques, salvo engano, foi sim, de lá, dessa instituição, é um professor chileno que ele estava fazendo uma pesquisa sobre as condições humanas de trabalho naquele país, em 2017, ali, um pouco antes, em anos antes, e ele mencionou as condições de trabalho das mulheres caixas de supermercado, que os supermercados daquele país tinham tendência a contratar mulheres para o caixa, pois o que imperava era a teoria do tempo efetivamente trabalhado. Logo, se aquela caixa de mercado quisesse ir ao banheiro, urinar, o tempo seria efetivamente descontado, podendo ser até advertida. E, pasmem, os mercados forneciam ele usou um termo que eu equivali, posso ter feito uma tradução mal feita, por isso peço a vênia, se a expressão não for a mais correta, mas pelo que eu interpretei da fala do professor, era uma espécie de fralda geriátrica e as mulheres adultas, caixas de mercado, quando tivessem vontade de ir ao banheiro, deveriam fazer naquela fralda fornecida pela empresa. Confesso a vocês que me arrepio até hoje, sinceramente, só de lembrar da fala daquele professor. E a discussão era justamente até que ponto este comportamento do empregador daquele país não ofendia não somente a dignidade do trabalhador, como a dignidade daquele ser humano e a dignidade da mulher. Tá? Então, foi uma discussão um trabalho muito, 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 muito interessante. Eu estou dando aqui uma olhadinha no telefone, porque eu deixo o nosso Teams aberto para ver se tem alguma mensagem de vocês, mas não. É chocada, Marcelene? É isso, foi isso que vibrou aqui. Eu falei, mas não consegui abrir, eu alternei a tela. Pois é, e coisas piores, né? Sim, já chocou um pouquinho. Deixa eu voltar para cá que eu olho os comentários no chat e olho também aqui meu posicionamento. Outra coisa que foi mencionada, sinceramente, foi em 2017, eu não tenho a melhor das memórias. Eu peço a Vênia, a memória me faltar, né? Me boicotar nesse sentido. Mas teve um outro, ou foi o mesmo professor, ou foi um outro, porque são GTs, grupos de trabalho que tratam geralmente de temas similares. Era um tema da dignidade humana do trabalhador, lato sensu. Eu tinha apresentado num grupo de trabalho que falava sobre direito da educação, direito à educação, que é o tema do livro que eu publiquei. E depois, quando eu terminei de apresentar meu trabalho, eu fui assistir em outros grupos, outras apresentações. E no mesmo GT eu ouvi algo parecido sobre motoristas de ônibus no Chile, nos ônibus de viagem, que motoristas mulheres não se via motorista mulher em ônibus de viagem, ônibus de longas distâncias, que levavam lá para as excursões na neve e tudo mais. E por que eles não contratavam mulheres? Pasmem, essa é pior. Por um motivo parecido deles não contratarem caixa de supermercado homem naquela época. Não sei se já mudou, está tendo nova constituinte lá, está tendo toda uma modernização. Porque se o homem, o motorista, ficasse com vontade de urinar, ele não poderia parar o ônibus para ir ao banheiro, ele teria que usar uma garrafa. E ele tinha que avisar, a praxe, né, a educação, era que ele avisasse seus passageiros, para, não sei, molhar e tal, mas
os caras falaram rápido também na época, para que ele pudesse urinar numa garrafa e seguir viagem. Então, é muito forte a ofensa à dignidade do trabalhador e acho oportuno, em razão dessa questão de jornada do trabalho, que é o nosso tema de hoje, e que eu consigo transversalizar com o início do conteúdo da nossa disciplina principiológico, em que falamos sobre a dignidade da pessoa humana e do trabalhador em especial. Beleza? Vamos dar sequência. Segunda teoria, a teoria do tempo a dispor do empregador. É a que a nossa CLT adota, graças a Deus. É o período do dia em que o trabalhador fica à disposição do empregador, aguardando ou executando ordem. Estou sentado aqui, não mandou fazer nada, estou lá. Aquela história que o pessoal fala, né? Peão, é complicado. Eu fui, bati muita carga no cais do porto, bati muita carga no terminal de carga do aeroporto. Né? Quando eu era moleque, trabalhei batendo saco de mercadoria, batendo, que a gente diz, carregando, né, jogando saco para dentro do caminhão de mercadoria no Ceasa. Vamos lá, trabalhava numa transportadora, à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Ou seja, mesmo que o empregado... Alguém fez uma pergunta, subiu aqui um pop-up, deixa eu ver. Professor, caso não sejam remuneradas, reuniões, palestras, treinamentos podem ser ministradas após o expediente com presença obrigatória dos colaboradores. Leandro, se a presença obrigatória é trabalho, tá? Se a presença é obrigatória, é trabalho. Ninguém fica... Ninguém não, até a gente até fica. Mas se aquela atividade não for opcional, é uma atividade obrigatória, não, tem que ser remunerada com hora extra ou seguir a regulamentação de banco de horas, que tem que ser comunicado ao sindicato de categoria, tem toda a regrinha do banco de horas. Mas excedeu a oitava diária ou a 44ª semanal e é atividade obrigatória por conta do empregador, a atividade deve ser remunerada. É para ficar em reunião. A reunião não é um planejamento que faz parte da execução dos serviços? Pensar se vou apertar um parafuso para a esquerda ou para a direita faz parte da execução do serviço apertar um parafuso. Ficar 2 horas numa reunião fazendo um planejamento estratégico de marketing é trabalhar sobre o know-how a ser empregado para a efetivação de uma campanha de marketing. Então, reuniões, treinamentos, palestras obrigatórios devem ser remunerados. Agora, olha só, outra questão, né, que é muito complicada. Eventualmente, o empregador coloca aquela reunião como não obrigatória. Você sabe que é tacitamente obrigatório, que se você não participar, você vai ser mandado embora. E aí estaremos na seara do processo do trabalho, porque nós vamos precisar provar que aquela reunião era, na verdade, obrigatória, sim, e que então deve ser remunerada, tá? Vamos lá. Então, aguardando, executando ordens, ou seja, mesmo que o empregado não esteja efetivamente trabalhando, o período pode ser computado como jornada, desde que esteja, de alguma forma, à disposição do empregador. Esse finalzinho aqui do parágrafo que iniciei, a leitura, ele ilustra, também complementa o questionamento feito pelo nosso amigo Leandro. Agora o celular abriu aqui o chat, eu consigo ler conforme vocês escrevem, tá? Mesmo que eu não alterne a tela. Agora ficou melhor o trabalho, foi uma questão aqui da internet. Essa teoria fundamenta-se na natureza do trabalho do empregado, isto é, na subordinação contratual, de modo que o empregado é remunerado por estar sob dependência jurídica do empregador e não apenas porque e quando está trabalhando. Então, vamos lá, eu sou tão bom, tão rápido no meu trabalho. Vamos falar do negócio que eu acabei de mencionar, algo que já fiz na vida. Ajudante de caminhão, ajudante de depósito, aquele camarada que ajuda a bater carga, que ajuda a tirar carga de depósito, botar no caminhão e tal. Então, normalmente a gente trabalha, eu trabalhava, né? Normalmente nós trabalhávamos em equipe de 2, chapa. Obrigado, Leandro. Na verdade, assim, eu fui chapa durante pouquíssimo tempo, né? Chapa é o cara que não tem carteira assinada e tal. Eu cheguei a ficar de chapa 2 vezesinhas, encontrava entre uma empresa e outra, né? 3. Mas era ajudante quando eu tive carteira assinada. Na verdade, a carteira foi assinada como auxiliar administrativo, mas eu era ajudante. Né? Detalhes à parte, então, o que acontecia? Formavam-se grupos, né? Olha, esses 2 ajudantes com um caminhoneiro da carreta lá, Scania Jacaré, era uma 111, 112, uma coisa assim, e esses 2 ajudantes
com esse outro caminhoneiro num caminhãozinho toco. E aí uma certa quantidade de mercadoria para carregar o caminhão. Eu novinho, 16, 17 anos, outro ajudante, um cara forte, falei, Léo, vamos bater essa carga rapidinho que dá tempo da gente almoçar, fumar um cigarrinho e descansar um pouquinho. Que os dois caminhões só podem sair juntos, o Tício e o Mévio, que estão no outro caminhão, eles são polentão, eles são mó preguiçosos. O tempo que eles vão ficar demorando lá, a gente dá uma descansada. Rapidinho a gente batia a carga. Terminava de bater a carga, era a ordem do empregador. Os dois caminhões só podem sair juntos, que eles vão para o mesmo cliente. Então, até o Tício e o Mévio, que eram mais devagarzinhos, né, mais lentinhos, terminarem o carro deles, eu ficava com meu amigo Caio, esperando. Estou esperando? Estou esperando. Estou fazendo nada? Estou fazendo nada. Mas por quê? Porque estou à disposição do empregador. Porque, em razão do poder diretivo dele, ele determinou que só podia sair junto. Estou à disposição, se ele me pedir, para retirar 3 caixas de dentro do caminhão, porque aquelas já não vão mais, por qualquer motivo, atenderei às suas ordens. Mas o que precisa ser consignado. Todo o tempo à disposição do empregador é atividade remunerada, é atividade de trabalho. Beleza? Sigamos. Nosso caso, a exemplificação, acabei já respondendo esse slide, né, conforme os comentários que fomos desenvolvendo. Deixa eu ver aqui. Beleza. A legislação brasileira adota a segunda teoria, onde podemos conceituar a jornada de trabalho. Segundo que eu falei agora, já até adiantei o mistério da coisa, né? Acabei com todo o mistério. Trabalho como sendo o período de um dia no qual o empregado permanece à disposição do empregador, trabalhando ou aguardando ordens, via artigo 4º da CLT, assim como regra, desde o momento que o empregado chega à empresa até o momento que ele vai embora, está à disposição do empregador e, portanto, está cumprindo jornada de trabalho. Olha só, essa súmula 429 ela é muito importante. Você pensa assim, pô, mas que empresa é essa que é tão longe a portaria para o lugar de trabalho que leva mais de 10 minutos? Que hora que veio pergunta? Quando é convocada para trabalhar como mesário, deveria ser remunerada? Não. O mesário, mesário é eleição, é serviço público, tem outras regras, e aí eu peço a vênia, caso não conheça essas regras, não consiga espelhá-las propriamente, ou se tiverem mudado, mas o trabalho como mesário é um trabalho à disposição do Tribunal Eleitoral. O que a lei prevê é uma benesse, salvo engano, 1 ou 2 dias ou 3 dias de folga em sua atividade habitual. O que o tribunal não pode deixar de viabilizar é que aqueles que prestam esta atividade não chega a ser voluntário, mas não é voluntário, porque se você quiser escusar-se, tem que motivar, sob pena de pagamento de multa. Tá? Em especial, isso foi bem delimitado nas atuais eleições, né? Dos dias de férias para cada dia servido. Obrigado, Viranildo, por ajudar, porque essa é uma questão mais lá de direito eleitoral e, particularmente, uma das áreas que eu menos tenho afeição, né? Que Marcilene já está complementando com o 429, está até na tela aqui o 429, Estaleiro Maior Niterói, portaria ao escritório, eram mais de 10 minutos andando. Pois é, eu ia mencionar lá a Petrobras, ali na Ilha do Fundão, né? Para quem não vai pelo transporte deles, vai por meios próprios, também tem que fazer, dependendo do prédio que trabalhar, uma boa caminhada, né? Mas vamos lá, eu estava falando, acabei me perdendo um pouquinho aqui da primeira, trabalho remunerado, estava falando aqui, Raquel, que era o serviço de mesário, tá? Então, é uma atividade diferente, assim como a atividade de jurado, né? Assim como as outras atividades em que nós ficamos à disposição do serviço público, aí são outras regras que têm que ser seguidas. Dando andamento, né, ao nosso conteúdo, considera-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria e entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere 10 minutos. Ou seja, se o deslocamento do momento que você passa ali a primeira portaria, ali, o limitezinho da empresa, até o seu local de trabalho, se esse deslocamento levar 10 ou mais minutos, passa a integrar a jornada de trabalho, tá? Senão, não integra. E aí alguém pergunta, mas é correndo? Não é nem correndo, nem a passos lentos. É um deslocamento normal, tá? Um deslocamento humano normal. Existe uma continha para isso,
mas que não convém, fala-se em deslocamento urbano normal, no caminhar. Não pode o empregador querer, tem que correr para não dar 10 minutos. Não pode, tá? Isso daí exacerba os limites do poder do empregador, ofendendo a dignidade humana a dignidade do trabalhador, tá? Vamos lá. Períodos em que não está à disposição do empregador, esse A ali ficou grande por conta dele, depois a gente conserta. Trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. No entanto, o legislador passou a prever, no artigo 58, parágrafo 2º, que o tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno não é tempo à disposição do trabalhador. Entretanto, gente, se esse trabalhador utilizar-se de transporte fornecido pela empresa, existe entendimento que ele está em jornada em itinerary e que está sob a tutela, sob responsabilidade do empregador. Vamos ter cuidado com essa questão. Período em que um trabalhador permanece na empresa para atividades pessoais. O empregador falou, vai para casa descansar. Só que lá na empresa tem um campinho de futebol, que quem administra é a cooperativa da empresa, e eu resolvi que vou ficar lá para jogar uma bola. Vou tomar um banho ali no vestiário da empresa, mas olha só, bati ponto. Eu já poderia ter ido para casa, tá? Era para eu ter ido para casa. Estou aqui para jogar bola? Problema o meu. Olha, hoje vai ter um culto aqui na empresa, uma atividade religiosa, né? Para a gente poder se conhecer melhor, a galera que comunga do mesmo credo aqui da empresa, a gente quer se reunir tal dia por semana. Você está ali também porque você quer outra atividade, tá? Então, sigamos. Não se considera como tempo à disposição do empregador os períodos em que o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança em vias públicas, mas condições climáticas, isso é outra parte. Bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, que eu acabei de mencionar, como, entre outras, práticas religiosas, né, o culto, uma cerimônia ecumênica qualquer, determinada é uma empresa, digamos, que você trabalhe numa fábrica de santinho, numa fábrica de imagens religiosas. E hoje vai ter plantão, né, no feriado, hora extra 100%, bonitinho, um plantão em um dia santo qualquer, tá? Digamos que seja dia 12 de outubro, né, dia de Nossa Senhora. Aí todo mundo vai trabalhar feliz. 5 horas, pum, tocou o sinal da fábrica, podem ir. A gente fala, não, vamos agradecer pelo nosso trabalho, o trabalho foi bom, vamos todo mundo ali para a capelinha para poder fazer o nosso devocional. Não tem problema. A empresa, a instituição, encerrou o expediente. Você está ficando um horáriozinho a mais para a sua prática religiosa com os seus colegas. Aí é outra história. Entrou como descanso. Acabou meu expediente, eu vou dormir um pouquinho aqui, vou tirar um cochilinho aqui no banco da empresa, um cochilinho aqui no refeitório, porque eu estou muito sono, estou com medo de pegar o carro e bater. Olha só, acabou o teu expediente. Você não está à disposição do empregador, está aí para descanso, por sua conta, tá? Para sua segurança. Lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, né, higiene pessoal, confraternizações, festinhas de final de ano, que geralmente o empregador pede para ser feito depois do horário do expediente ou na hora do almoço, e etc e tal. Tá? Não são considerados. Essa questão é polêmica, né? Quando o empregado buscar por proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou má condição climática. É o caso do tiroteio ali na linha vermelha. Vamos dar uma olhada aqui. Teve uma mudançazinha assim no 58. Esses slides eu preparei para vocês na semana passada, mas eu posso ter. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que mudou lá no 58, atendendo aqui ao que a Marcilene colocou, para a gente poder comparar o texto antigo com o texto novo. Bom, o que não está indo, né? Espera aí. 8. Aqui, volta um pouquinho. Vamos lá, 58. Teve uma mudançazinha aqui, ó. A mudança não foi uma mudança tão radical. Vamos lá. O tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação no posto de trabalho para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio, inclusive transporte fornecido ao empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Tá. Você mencionou porque eu falei lá da questão da jornada em itinerary.
né, por o caso de transporte fornecido pelo empregador, que houve essa mudança aqui com a reforma trabalhista, que é parte da mudança que foi criticada. É a parte, foi por coisas como, por mudanças como estas que a reforma trabalhista foi criticada. Obrigado pela menção, dentre outras posições. Mas tem. Oi, desculpe. A minha dúvida é a seguinte, não sei se tem a ver. Oi? Antes, quando o empregado está no deslocamento, né, da sua casa de trabalho, do trabalho para casa, e ele sofresse um acidente, naquele período de 2 horas, era considerado acidente de trabalho. Aí, por isso que esse artigo 58 eu fiquei um pouco confusa, se isso ainda existe ou não. Mais ou menos. Se você tiver, o que acontece? O 58, essa nova redação do parágrafo 2º, afasta essa. Na verdade, na letra fria da lei sempre afastou. Vamos dar uma olhada ali na parte não compilada? Vamos lá. Em se tratando de local de difícil acesso, no transporte público, o pagador não será computado da jornada de trabalho, salvo quando se tratando de local de difícil acesso, não serviço de transporte público, e o empregador fornecer a condução. Era tal de jornada em itinerário. A reforma tirou essa parte, né? Por não, inclusive, né, tirando essa parte caminhando por qualquer meio, inclusive o fornecido pelo empregador, por fornecido caminhando ou por qualquer meio, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Entretanto, né, como foi uma questão bem, e ainda é uma questão bem criticada, né, da reforma trabalhista, que traz prejuízos e insegurança ao trabalhador, essa questão de sofrer um acidente e tal não está à disposição do empregador, não é de responsabilidade. A questão de que se esse acidente acontecer, se eventos adversos acontecerem em transporte fornecido pelo empregador, e a depender do caso concreto, ainda existem juízes e tribunais que entendem que é responsabilidade do empregador. Vou explicar por quê. Aí você fala assim, pô, mas tem juiz julgando ao arrepio da lei? Isso não faz sentido. Calma. Em que pese a previsão positivada e legal contida no parágrafo 2º do artigo 58, você imagina que o transporte é fornecido pelo empregador e solta, fura lá o pneu do ônibus que está levando os empregados, em local ermo. E esse empregado, ele acaba atrasando-se por 4 horas para chegar no local de trabalho. Ora, ele não está descansando, ele não está exercendo sua atividade laboral e ele não chegou porque o empregador não fez a manutenção do ônibus. No embate entre o direito subjetivo desse empregado em receber, eu entendo até que é objetivo, em computar que essas 4 horas elas serão descontadas dele, porque ele não chegou no local de trabalho, ou serão consideradas que ele estava à disposição do empregador em razão de uma falha mecânica qualquer, uma falha de manutenção, mas em razão de uma falha no ônibus, né, do meio de transporte que o empregador elegeu. Entende a incongruência que faz? Então, por isso ainda existe. Motivos como esse. Ainda existem tribunais que julgam que estava à disposição. Tá? Não é julgamento ao arrepio da lei. É um julgamento por lógica, tomando-se por base, prestigiando-se o direito do empregado, que é parte suficiente nessa relação. Beleza? Imagina que esse mesmo, um exemplo que eu não gosto nem de dar, né? Que eu não gosto nem de imaginar o pobre do trabalhador se prejudicando. Mas você imagina que esse ônibus capota, fornecido pelo empregador. E esse empregado se lesiona. Não morre, não, mas se lesiona, tem uma lesão grave. A responsabilidade não é do empregador, mesmo quando em transporte fornecido por ele. Entende por que determinados pontos da reforma trabalhista foram bem, bem criticados? Porque não faz sentido. Se você está no meu carro, se você. A responsabilidade é minha. Se você está no meu carro particular de carona comigo, eu resolvo te dar uma carona da faculdade, né, sei lá, ó, tô indo pro Fórum do Rio. Você fala assim, ó, me dá uma carona, me deixa ali sei lá, ali em frente às barcas, ali perto do aeroporto Santos Dumont. Não, ótimo, te deixo ali, né? É exemplo. Aí meu carro capota por qualquer motivo. Bom, eu tenho uma certa responsabilidade, tá? Diferente não poderia ser, né, no deslocamento por transporte do empregador
em razão do emprego. Se você não tivesse à disposição do empregador, não estaria naquele transporte, não sofreria lesão e, eventualmente, não sofreria um relevante atraso. Por isso, essa questão é bem relativizada, a questão da jornada em itinerary. Eu prefiro me filiar à corrente de que esse trecho da modificação, por força de consolidação de entendimento jurisprudencial, ainda cairá. Tá? Mas sigamos. Obrigado por ter levantado a bola, Marcelene, que senão não teria oportunidade de fazer esse esclarecimento e fazer essa ginástica com vocês, para que vocês entendam também que a questão da flexibilização desse conteúdo. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui, que senão já são 15 para as 9, senão eu vou liberar vocês muito tarde. Ainda tem muita coisa aqui para a gente ver. Classificação da jornada de trabalho. Bom, diversas são as possibilidades de classificação de jornada de trabalho apontadas pela doutrina, no entanto, tais classificações podem ser resumidas em basicamente dois grupos. Classificação da jornada de trabalho quanto à duração, e quanto à duração, a jornada pode ser classificada em normal, que por sua vez divide-se em normal máxima ou normal especial, e em jornada extraordinária ou suplementar. Então, peraí, a tal da normal é a ordinária, tá? Aquilo que é normal, é comum, é ordinário, ordeiro, tá? Atual. Então, a jornada ordinária pode ser a jornada ordinária máxima ou a jornada ordinária e especial, trataremos dela, mas basicamente a jornada normal máxima é aquela que está lá na Constituição, 8 horas diárias, 44 semanais, e vida que segue. E a normal especial é para determinadas categorias. A jornada extraordinária ou suplementar é a nossa conhecida hora extra. Por isso que eu prefiro a utilização do termo, foi o termo que eu utilizei no iníciozinho do nosso encontro, jornada ordinária e jornada extraordinária. É mais fácil de decorar, nomes parecidos e que são praticamente autoexplicativos. E a segunda classificação da jornada de trabalho quanto ao período em que é prestada, se é prestada no período diurno, noturno, ou se é período misto. O vespertino é considerado diurno. O vespertino é o trabalho à tarde, é o labor à tarde. Beleza? Avancemos. A jornada normal de trabalho é o tempo em que o empregado fica à disposição do empregador, aguardando, executando ordens, segundo a teoria apresentada ab início, em dado período, dia ou semana, como decorrência do contrato de trabalho. É o tempo máximo previsto para a execução dos encargos decorrentes da relação de emprego, sem prestação de serviços ordinários. Diz o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. A jornada normal máxima, jornada ordinária, vamos usar esse termo? Jornada ordinária máxima, eu fiz ali esses slides de vocês, eu subi o livro de novo, eu esqueci o nome da professora, é o meu único livro que eu estou aqui, o livro mais atualizado que eu estou aqui em casa, não é muito bom, estou gostando dele, é o que eu tenho de mais atual aqui em casa. Gosto muito das obras da professora Boia, gosto muito das obras do professor Sérgio Pinto Martins. Ives Gandra, então, é clássico, né? É um livro curtinho, eu gosto, está sendo atualizado, não me recordo agora o nome do atualizador, recomendo, barato, curtinho, não é um resumo e bem situado. Mas eu peço a Vênia por não indicar objetivamente o nome da autora, de onde tirei essa ideia. Mas, enfim, simplificando, resumindo, voltando ao assunto, ela trata como jornada normal máxima, mas eu recomendo que tratemos essa jornada normal máxima de jornada ordinária máxima. Me ajuda a diferenciar a ordinária do extraordinário. O que se contrapõe à extraordinária é o ordinário. O que se contrapõe ao extra é o normal. Tá? Vamos lá. Porque a maneira como é colocada essa classificação, ele coloca a máxima contrapondo-se à especial. Bom, vamos fazendo os ajustes, vou fazendo os comentários. É aquela cuja duração é o limite máximo de tempo que o empregado pode ficar à disposição do empregador, autorizado pelo ordenamento jurídico. É a prevista, como disse no slide anterior, no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que assim dispõe: a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada aquela não superior, facultada compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Jornada normal especial é aquela registrada por parâmetros distintos da jornada normal especial e, em geral, dizem respeito a certas categorias profissionais
que, por força de suas características especiais que regem sua habilidade laborativa, por exemplo, mineiros, assessoristas, o próprio bancário, né, e daí por diante. Vou dar uns exemplos, eu separei uns 4, 5 slides aí para dar esses exemplos. 4, 5 só para exemplo, calma, a gente lê rapidinho. É exemplo, material já está compartilhado, é só puxar ele aí, tá? As jornadas especiais são inferiores à jornada máxima e, em geral, decorrem de previsão legal ou, né, órgão de categoria, podendo, no entanto, ser fixadas ainda por normas coletivas, por regulamento da empresa ou pelo próprio contrato de trabalho. Eu mesmo complementei aqui a minha fala, né, no slide. Às vezes eu esqueço que escrevo o slide pautado naquilo que planejo oralizar com vocês nas aulas. Vamos lá. Algumas jornadas especiais, como eu disse, fiz para uns 3 ou 4 slides com exemplos de jornadas especiais. Professor, não poderia, né, ser diferente, falar de cara aí você vai falar para mim, Léo, mas você é advogado. Sim, há mais tempo do que sou professor, e fala alguma coisa aí sobre a jornada do advogado também, mas confesso, né, que advogado há mais tempo que professor, e um professor muito mais apaixonado pela sala de aula do que pelo fórum, também apaixonado pelo fórum, mas, né, o prazer de estar com vocês é outro. Sem, né, parando com a rasgação de seda, né, que ela é mais válida pessoalmente, sigamos com a nossa matéria. Ao professor é vedado dar por dia, no mesmo estabelecimento de ensino, mais de 4 aulas consecutivas ou mais de 6 aulas intercaladas. Artigo 318 da CLT. As aulas que excederem este limite deverão ser remuneradas como extras. A limitação legal, porém, diz respeito ao mesmo estabelecimento, ou seja, não há qualquer impedimento de que o professor lecione em outra escola simultaneamente. Excedida a jornada máxima prevista 318, as horas devem ser remuneradas com adicional de no mínimo 50% sobre a hora normal. Artigo 7º da 14 da Constituição, orientação jurisprudencial, tudo é anotado. As chamadas atividades extra-classe, preparação de aulas, correção de provas e trabalhos, etc., não são consideradas como extras, sendo inerentes à função e já remunerados pelo salário recebido pelo professor. Existe uma grande discussão de classe nesse sentido, tá bom? Bom, agora essa discussão está cada vez ficando mais relevante nesse período de pandemia, pois está sendo cada vez mais evidente que o período docente de planejamento, em alguns casos, tem sido maior do que o período de efetivo labor em sala de aula, de aula efetivamente ministrada, né? Mas, bom, quesitos práticos à parte, sigamos. Os bancários, classe que mencionei agora há pouco, a duração normal do trabalho dos empregados de bancos, casas bancárias, caixa econômica, é de 6 horas contínuas nos dias úteis, fazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. O sábado bancário não é considerado repouso semanal remunerado, mas sim dia útil não trabalhado. Esta é a regra que, no entanto, pode ser modificada mediante ajuste individual expresso ou coletivo que considere sábado como dia de repouso semanal remunerado. A duração dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada de até 8 horas diárias, não excedendo as 40 horas semanais. Foi também outro ponto polêmico, há pouco tempo modificado, os sindicatos de bancários muito fortes, fazendo uma pressão nesse sentido, então é sempre bom estar ali antenado nessa questão. Antes de eu avançar, falei só um pouquinho aqui de bancários. Algo que é importante falar sobre bancários é que existem julgados, existe previsão, existe entendimento de acumulado do TST com relação à pré-contratação de horas extras do bancário. Existia uma tendência das instituições financeiras ao recepcionar o novo empregado bancário em seus quadros de pré-contratar, né, fazer tipo é como se fosse uma recarga de operadora de telefonia pré-pago, né? Já fala assim, olha, você já vai previamente receber aqui no teu contra-cheque X mil reais pelas horas extras. Você ainda nem trabalhou, tá aqui, ó, já está pré-contratado, tá? Já está integrando. Na verdade, na prática, uma simulação do pagamento dessas horas extras, a fim de poder elevar, simular a elevação dos ganhos, conduzindo esses profissionais a trabalharem, né, fazendo um labor extraordinário sem que efetivamente o recebessem. Bom,
Aí o advogado empregado, como falei para vocês, não deixaria de mencioná-los nessas categorias especiais. A jornada de trabalho do advogado empregado não poderá exceder a 4 horas diárias e de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva, ou em caso de dedicação exclusiva. Portanto, jornada especial somente se aplica ao advogado empregado em relação ao qual o empregador não exija exclusividade no exercício da atividade, permitindo que tenha atuação profissional por conta própria, concomitantemente ao emprego. Havendo, porém, exclusividade exigida pelo empregador, a jornada de trabalho do advogado é de 8 horas diárias e 44 semanais, normal, mas aí dedicação exclusiva, né? Em caso de trabalho em horas extras, serão remunerados com adicional não inferior a 100%. Considera-se o trabalho do advogado empregado em horário noturno realizado entre as 20 de um dia e as 5 horas do seguinte, sendo as horas noturnas remuneradas com adicional de 25% sobre a hora normal. E você me pergunta, advogado não vai trabalhar de madrugada? Advogado trabalha muito de madrugada. Inclusive, tem uma classe de colegas, né? Tem aqueles grupinhos, né? Tem aquele pessoal que vai que pega ônibus junto todo dia no mesmo horário, não tem aquele pessoal que se encontra no ponto de ônibus. Cada um pega um ponto, um ônibus para um lugar, mas todo mundo, 6 horas da manhã, está no mesmo ponto. Já fiz muito isso, né? A gente marcar café da manhã no ponto de ônibus, de marcar festa de aniversário, né? No ônibus da volta, né? Cada um que pegava nos seus pontos, todo mundo se falava ali para combinar. Até com o motorista. Era bom quando combinava com a participação do motorista na época do cobrador, porque aí ele parava nos pontos para poder pegar os convidados da festinha. Fiz muito isso na época de faculdade, fui funcionário da faculdade onde estudei, e aconteceu muito, só para compartilhar. Minha vida não cai na prova, mas para compartilhar o tipo de coisa que acontece. E para adequar, né, encaixar aqui na nossa fala de hoje, aí a questão do advogado empregado. Fiz muito plantão, trabalhei como advogado empregado no escritório criminal durante alguns anos, e minha atividade principal, principalmente foi redundante, né? Mas principalmente no início da atividade nesse escritório que menciono, era de plantão judiciário, de socorrer, né, o pessoal que é preso ali em flagrante, né, de ir para o plantão judiciário da madrugada e fazer assistência técnica em tribunal do júri. Então, diversas vezes, trabalhei não só após as 20, mas como sair do fórum só no dia seguinte, 10 horas da manhã. E eu digo isso para vocês, como toda classe é uma classe de profissionais com uma expertise diferenciada, mas tem uma classe de advogados empregados, alguns de vocês o serão, que trabalham à noite, que se juntam, se conhecem, fazem ali a nossa pequena tribo, né? Mas, observado isso, compartilhamento da vida prática com projeção do conteúdo teórico, falaremos do controle de horário. Os estabelecimentos com mais de 10 empregados são obrigados a efetuar controle de horário de entrada e saída de trabalhadores. O horário de trabalho pode ser feito, o controle de horário pode ser feito de forma manual, livro de ponto, mecânica, relógio, né, de ponto, ou ainda eletrônica, cartões magnéticos, biométricos e tudo mais, conforme instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. O referido dispositivo não exige anotação específica pelo empregado de intervalo para repouso, refeição e descanso, bastante que tenha sido pré-assinalado nos cartões de ponto. Existe uma certa discussão de caráter procedimental, é matéria de direito processual. Se seus horários forem assinados todos os dias, todo dia 8 horas redondinho, todo dia 17 horas redondinho, é o chamado ponto britânico, e normalmente ele é desconsiderado como questão probatória pela larga maioria dos juízes. Tá? Não digo por todos, porque não tem como eu fazer esse tipo de previsão. Beleza? Sigamos. Jornada extraordinária é aquela prestada em jornada normal de cada empregado, seja máxima, seja especial. A jornada extraordinária pode ser realizada tanto antes do início da jornada normal, como após o seu término, ou ainda durante a jornada, quando exista trabalho nos intervalos intra-jornada remunerados. A jornada extraordinária é hora extra, né? A jornada extraordinária deve ser prestada apenas excepcionalmente. Sua regularidade depende do cumprimento dos requisitos previstos nos 59 seguintes da CLT. Vamos aproveitar que está aqui pertinho. Está aqui, tá, ó. Duração do jornada de trabalho poderá ser acrescido de horas extras, em número não excedente de 2, ou por acordo individual, convenção coletiva, ou acordo coletivo de trabalho. A remuneração da hora extra é de pelo menos 50% superior, pelo menos, no mínimo, podendo ser mais, bem mais, tá?
Vamos seguir aqui. Cumprimento máximo de 2 horas extras nos dias que houver trabalho em horas extras. Este não poderá ultrapassar 2. No entanto, a limitação legal da jornada suplementar, jornada extraordinária, a 2 horas diárias, não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas, óbvio, por evidente, mesmo que em número superior às 2 autorizadas por lei. Então, a lei só permite que sejam 2 horas extras por dia, mas você efetivamente trabalhou 4, 5 horas a mais naquele dia. Aí o empregador fala, não, ele fala que só 2 paga 2. Mas na hora de usar a minha força de trabalho, usou 5. Agora, na hora de pagar 2? Não é bem assim. Tem que remunerar as 5. Tá? E, modestamente falando, eu particularmente, quando verifico esse tipo de conduta, que o empregador simulou, pagou só parcialmente as horas extras, acho prudente fazer uma argumentação de que aquele comportamento foi vil no sentido de frustrar direitos trabalhistas do empregado de maneira maliciosa, fraudando o recolhimento das verbas acessórias e que deve sim caracterizar dano moral e que deve sim ser fundamento jurídico a alicerçar uma condenação por dano moral, pois humilhou o trabalhador que se viu obrigado a entregar como um escravo sua força de trabalho, sabendo que era remunerado somente parcialmente, que não poderia rejeitar aquele labor sob pena de perda do emprego necessário para a sua subsistência. Em linhas gerais, é mais ou menos a argumentação que eu defendo, a fim de justificar essa supressão parcial das horas extras, como também fundamento para dano moral, posição minha. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, às vezes a gente perde, recorre e ganha, às vezes ganha, recorre e perde, e perdemos, é o normal, faz parte do jogo, né? Fazer gol e levar gol é parte do jogo. Mas acho oportuno fazer essa observação para a ciência de todos. Pagamento de horas extras, como acabamos de fazer a leitura no texto legal, espelhado aqui na tela, deverão ser remunerados com mínimo de 50%. Trabalho noturno. Trabalho noturno é aquele prestado em horário noturno. O horário noturno é definido por lei, sendo diferenciado para empregados urbanos e para empregados rurais e para as classes especiais. Vimos ali o trabalho do advogado, do empregado, tá? Tem um horáriozinho noturno diferenciado. Para empregados urbanos, considera-se trabalho noturno aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Para os rurais, o horário noturno, para os que trabalham na agricultura, é definido das 21 às 5. O horário de trabalho noturno é mais desgastante para o trabalhador. A conceituação, né, a fundamentação, a questão idealizadora, né, dessa proteção, trazendo-lhe inegáveis prejuízos à saúde, além de dificultar-lhe o convívio familiar e social, e exatamente por isso, nos termos do artigo 7º, inciso 9º da Constituição Federal, a remuneração do trabalho noturno será superior ao diurno. Assim, o trabalho noturno é remunerado com adicional noturno, ou seja, as horas trabalhadas nem horário noturno devem ser remuneradas, sempre com acréscimo do adicional noturno. O adicional noturno dos empregados urbanos é de pelo menos 20%, o empregado rural recebe um adicional noturno de 25% sobre a remuneração normal. Vamos dar uma olhadinha no 7º, 9 da Constituição, rapidinho, aproveitar que o computador está de bem comigo, CF Planalto. Então, vocês estão acompanhando aí, ele está esperto de verdade, acho que valeu a pena, hein? Vamos lá. Eu acho que fica mais fácil fazer a rolagem da tela no manual. Piso salarial 9. Aqui, ó. Artigo 7º da Constituição. Vou marcar de azulzinho, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, sempre tomando por orientação o valor social do trabalho da livre iniciativa, inciso 3º do artigo 1º da Constituição. Inciso 9º, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Avancemos. Intervalos intra-jornada, falei deles lá no início, né? A gente nem precisa falar muito. Os intervalos intra-jornada são períodos de descanso regularmente concedidos durante a jornada de trabalho, em que o empregado deixa de trabalhar e de estar à disposição do empregador. Podem ser remunerados ou não remunerados, conforme sejam ou não computados durante a jornada de trabalho. Intervalo de jornada não é remunerado. É intervalo para repouso, alimentação, via de regra, tá? Previsto no 71 da CLT, o cumprimento pelo empregado de jornada de trabalho de 4 a 6 horas dá direito a um intervalo de 15 minutos, intra-jornada para refeição e descanso, ó, lanche, dá uma sossegada, dá uma relaxada e volta a trabalhar.
Na hipótese de jornada superior a 6 horas, até o limite de 8, vimos isso aqui nos parâmetros máximos e mínimos do período ordinário. O empregado tem direito a um intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2. Por que não no máximo 2? Porque senão o empregador pode, não, intervalo, né, de 3 horas, só para. Aí você fica 3 horas na empresa, fazendo nada, você não está sendo remunerado, você também não está à disposição do empregador, você está simplesmente, né? Tem que ter um limite máximo, senão isso seria utilizado de maneira vil. Referidos intervalos não são computados na duração da jornada de trabalho, então você está por sua conta, você não está ali, você não tem refeitório, teoricamente nem poderia ficar dentro da empresa, mas lá, né, a nova previsibilidade da CLT diz que se você está dentro da empresa para uma atividade que não é de trabalho à disposição do empregador, está por sua conta, para lazer, para descanso, para atividade religiosa, para qualquer coisa, então você não está, né, no curso da efetiva jornada laboral. É o caso bem aí, né, se adequa aí ao capaz de alimentação, da jornada de trabalho. Intervalos entre as jornadas remuneradas. A legislação trabalhista estabelece que, em algumas hipóteses, nas quais o intervalo concedido durante a jornada de trabalho é computado na duração da mesma, contando como tempo à disposição do empregador, sendo, portanto, remunerado. Não é aquele de 71. São determinados intervalos como dos mineiros e outras categorias. Deixa eu ver se coloquei aqui exemplo. Coloquei, tá? Os grandes exemplos que costumam cair aqui em exame de ordem, e aí a questão de decorar não tem jeito. Voltando a falar no intervalo da jornada, só para que fique consignado, já disse no início, mas caso ele seja trabalhado, ou se exija o labor durante o horário de almoço pelo empregador, vai ser remunerado como hora extra, tá? Vai ser pago com natureza remuneratória e não indenizatória, entendimento amplamente majoritário, é mínima a tese contrária, já praticamente superada nos dias de hoje. São exemplos de intervalos intra-jornada remunerados, o serviço de mecanografia, no serviço permanente de mecanografia, cada 90 minutos, digitação, escrituração, cálculo, cada 90 minutos de trabalho consecutivo haverá um intervalozinho de 10 minutos para descansar a mão, né? Tendinite, aquela síndrome do carpo, né? Do túnel do carpo, tudo mais para prevenir, né, essas doenças laborais que mesmo com esse intervalo vão acontecer. Serviços frigoríficos, nos serviços no interior de câmaras frias ou com movimentação de mercadorias em ambiente quente ou no para frio e vice-versa, após 1 hora e 40 minutos de trabalho consecutivo, haverá um intervalo de 20 minutos, que não será deduzido da jornada normal de trabalho, que é para que o empregado se recupere, para que aquele ser humano recupere-se daquela situação adversa e antinatural. Trabalho em minas no subsolo, nos serviços no interior de Minas, após 3 horas de trabalho consecutivo, haverá um intervalo de 15 minutos, né? Mesma ideia, é um trabalho penoso, altamente desgastante. Empregados em serviço de telefonia, telegrafia submarina, subfluvial, radiotelegrafia, radiotelefonia, sujeitos a jornada variável, a cada 3 horas de trabalho contínuo, haverá um intervalo de 20 minutos. O cara está falando direto, está fazendo, né, uma atividade também desgastante, intensa, ininterrupta, que exige uma atenção, uma atividade humana além do esforço habitual, tá? Em caso de prorrogação do horário normal por menores, será obrigatório um descanso de no mínimo 15 minutos antes do início do período extraordinário. Em princípio, horas extras não devem ser feitas, né? Não devem ser permitidas por menores, né, no labor do menor, mas se acontecer 15 minutos, aí isso é muito importante. O intervalo para a amamentação não deve ser computado, ele é remunerado. Essa aí é muito importante, cai em exame de ordem, tá? É bacana. Para amamentar o próprio filho até que complete 6 meses, ou por período maior, se a critério de autoridade competente, a saúde da criança o exigir. A mulher tem direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos de meia hora cada um, para alimentação do infante. Algumas empresas viabilizam pequenas creches para cuidar dos filhos das suas funcionárias. Acho uma iniciativa por parte dessas empresas de médio e grande porte bem
louváveis. Há quem o diga que não, que o período de afastamento da mulher do serviço deveria ser maior. Isso tem uma implicação prática. Não estou fazendo juízo de valor ou posicionamento nenhum, até mesmo porque não faço esse meu posicionamento em específico em sala de aula. Acho incabível que aqui o nosso posicionamento tem que ser um posicionamento pautado na legalidade em previsões constitucionais. Por isso, acho que é um comportamento por parte das empresas que valoriza as suas empregadas. Tem toda uma discussão se o período de afastamento de mulheres deve ser igual ao período de afastamento dos homens, porque teoricamente não. Porque segundo aqueles que defendem essa equiparação, ela faria com que o empregador, na prática, deixasse de desfavorecer a absorção de mão de obra feminina, que, segundo alguns, é desfavorecida por empregadores que evitam a contratação de mulheres a pretexto de que as mesmas se ausentariam com mais frequência e durante períodos maiores, principalmente no período de gestação, no início da maternidade, pós-gestação, e aquelas que têm filhos. Bom, isso é um outro tipo de estudo, é um estudo mais vinculado ao comportamento humano, é um estudo mais sociológico, mais comportamental do que técnico, mas é a oportunidade de observá-lo, porque acho válida e louvável a previsão legal dos intervalos intrajornada remunerados para as mulheres, né? Aquelas que amamentam. E falei aqui, né? Estou sentindo que eu corri uma maratona também, mas fechamos aqui o nosso conteúdo programado para hoje. Deixa eu aproveitar aqui por oportuno. Não, o material já foi compartilhado, né? Já foi compartilhado, já está lá no portal, no quadradinho referente ao tópico 12, então não preciso aqui fazer a reformatação. Uso, Marcilene, eu tenho que achar. Hoje, deixa eu só encerrar aqui a gravação, para ficar redondinho.